Olá, muito boa tarde, Mundial Podcast no ar, aqui na Vibe Mundial e no nosso estúdio Vibecast. Você sabe, né? É o nosso Mundial e você com uma versão estendida. Você é muito bem-vindo aqui à nossa família Vibe Mundial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ele, ó, passou por aqui, é da família. Veio aqui por uma entrevista, já é da família, Leandro Percário. Bem-vindo. Obrigado, Samira. Ai, que prazer te receber aqui, viu, meu amigo? Prazer é o muito meu. Muito bom, teu trabalho é incrível e a gente tem o prazer de levar para os ouvintes aqui todas as informações que você traz. Muito Com bom, prazer. viu? O Leandro, gente, é terapeuta, pesquisador, precursor e pioneiro da prática de TFT no Brasil, que é, a gente vai entender a técnica de acupuntura sem agulhas e muito mais, ele vai explicar tudo pra gente. Hoje ele é, além, né, de ter fundado o Instituto TFT Brasil, tem um extenso trabalho com terapeutas na linha corporativa, saúde nas empresas, saúde mental nas empresas, e eu acho que isso foi uma expansão do teu trabalho, né? Você acabou ampliando bastante nesses 2 últimos anos, vamos dizer, nessa questão da saúde mental tão falada e pouco olhada. Sim, isso mesmo, né? O Instituto ele já existe desde 2012, então vai completar Sim. 13 anos em abril. O nosso foco sempre foi formar terapeutas e atender as pessoas, né? E de 2 anos para cá que a gente está desenvolvendo esse lado corporativo com saúde mental nas empresas, porque é onde está o ser humano também, né? O que move a economia do país são as empresas, então cuidar do ser humano nas empresas vai fazer o país todo prosperar. A gente às vezes acha que falar de empresa é só falar de economia, de departamento financeiro e de vendas. Não, a gente está falando de gente. Sim. Não é? E uma pessoa, ela tem vários corpos e todos eles conversam entre eles. Não é? Gente, você que está aí já sintonizado em 95,7 FM, vai lá no nosso YouTube, estamos ao vivo, você pode participar, mandar pergunta aqui no decorrer da nossa entrevista e tem um jeito bem fácil de você acessar. É só entrar no vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo ou no nosso aplicativo Vibe Mundial e vem direto para o nosso YouTube, assim como para as nossas outras redes sociais. Estamos ao vivo no Instagram também? Também estamos ao vivo no Instagram, mas eu vou acompanhar aqui o chat do YouTube para a gente poder fazer um programa mais interativo e tirar dúvidas, principalmente em relação à saúde mental com vocês, aproveitando aqui a presença do Leandro. E vamos lá, já começar? Vamos. Leandro, primeira pergunta, né? Dentro do processo de autoconhecimento, quais foram as rotas que você trilhou? Tá, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando eu olho para a minha história, eu acho que os eventos que eu sofri, bullying na adolescência, foram os principais responsáveis por me despertar para o caminho do autoconhecimento. Então, é claro que foi muito ruim sofrer bullying na adolescência, me trouxe baixa autoestima, tive depressão, foi muito chato, muito ruim. Mas foi essa dor que me motivou a querer buscar algo para curar essa dor. Então, já com 18 anos, eu comecei a praticar yoga, comecei a estudar espiritualidade, até com o professor Wagner Borges, né, que é um grande nome aqui da rádio. Sim. É um dos meus principais professores na espiritualidade. Então, comecei a fazer terapia tradicional e comecei a estudar várias abordagens. Então, eu considero que é aquela coisa, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas, na verdade, é a nossa visão que não enxerga a linha reta, né? A visão que é distorcida. Então, nada é por acaso. Eu tenho certeza que começou lá atrás. E então, aos 18 anos, praticando yoga e estudando espiritualidade com Wagner, eu gostei muito que ele me trouxe uma abertura de uma visão universalista da espiritualidade, com respeito a todas as religiões, todas têm um valor especial, mas vendo que as outras também têm valores especiais, todas, na verdade, falam de amor, né? Falam de fazer o bem. Então, essa visão universalista eu aprendi com Wagner, sou muito grato a ele por isso. E aquela dor do bullying me fez buscar as terapias. Comecei fazendo psicologia tradicional, aí fui para meditação, fui desenvolvendo várias outras abordagens, estudando várias outras abordagens. E cheguei aí para a Índia em 2006 também, foi uma viagem muito interessante de um mês inteiro lá. E foi em 2008 que eu conheci o TFT.
que até hoje é um dos meus carros-chefes, né? Que é essa forma de acupuntura sem agulhas. Até então você era o praticante, o... Não, na verdade, assim, eu fiz administração de empresa, Sim. né? Me formei em 2002 e em paralelo a isso, desculpa, me formei em 2000. E em paralelo a isso, fiz algumas formações de terapias. Então, eu virei professor de yoga, dei aula de Hatha Yoga de 2002 a 2012. Fiz Reiki, fiz também Rebirthing, Magnify Healing, que mais? Constelações familiares, eu fiz formação com o próprio Bert Hellinger. Aí eu comecei a primeira formação em 2006 no Rio e fiz com o Bert em 2009, 2010, né? Então, várias abordagens que foram se somando e complementando ao longo do tempo. Aí você foi ampliando a visão Sim, em relação ao mundo, né? com certeza. Aí veio o TFT. Isso. E aí, o que mudou? Olha, eu posso dizer que tudo que eu fui estudando ao longo desses anos foi me somando e complementando. Mas eu tinha uma dor específica da época do bullying lá, que foi quando eu tinha 13 anos, um dos meus melhores amigos na época, a gente teve uma discussão por causa de jogo de futebol, e ele me bateu na escola e eu apaguei lá, né? E aquilo tinha sido um trauma muito grande para mim, não pela dor física, mas pela dor de, puxa, era um amigo, sabe, que me gerou esse sofrimento, então eu me senti traído. E foi só quando eu conheci o TFT, que eu apliquei a sequência para tratamento de trauma, que eu consegui perdoar e me libertar daquele sofrimento. E você tinha consciência desse sofrimento? Nossa, eu carreguei isso por muitos anos. Né? Emocionalmente. Sim, né? eu tinha muita raiva dele, tinha, né, culpa, tinha uma mistura de tristeza, um monte de coisa. Tá. E as outras terapias, não que elas sejam boas, elas são boas, claro. Mas na minha experiência, para mim, o que trouxe efeito para tratar justamente esse trauma, que era o meu maior ali, foi quando eu apliquei a sequência de TFT. Encaixou, resolveu. Sim. E ele é excelente. O TFT, o que significa TFT? Ele vem do inglês de Thought Field Therapy, que é terapia do campo do pensamento. Terapia do campo do pensamento. Isso quer dizer que Isso quer dizer... a gente vai para os pensamentos, mas também para o que está no inconsciente? Sim. O Dr. Roger Callan, que é o criador do TFT, um psicólogo PhD, que eu conheci ele em vida, trouxe ele para o Brasil em 2012, ele deu esse nome para a técnica porque ele diz que a causa original dos problemas são perturbações do campo do pensamento. E aí, por campo do pensamento, ele inclui aí consciente, subconsciente e inconsciente. Então, essas perturbações são os traumas, são as situações que a gente vai vivendo ao longo da vida que vão gerando essas perturbações na nossa mente. Pensamentos repetitivos também. Também. Obsessivos, repetitivos, né? Negativos, crenças limitantes, tudo isso. E aí, outro motivo dele escolher esse nome é porque quando você aplica o TFT, e para quem não sabe ainda, TFT é uma forma de acupuntura sem agulhas, ele estimula os pontos de acupuntura, só que em vez de utilizar a agulha através de toques, além do estímulo, o mais importante é você focar o pensamento no que você quer tratar. Então, por isso que ele deu esse nome de terapia do campo do pensamento. Tem sentido, não é Sim. só o trauma que vem ali do pensamento. Eu estou pensando Isso. na situação durante a técnica. Exatamente, porque se você não pensar em nada durante a técnica, essa é uma das diferenças para a acupuntura, porque a acupuntura é maravilhosa, mas quando você deita na maca, você não tem uma orientação de onde focar o pensamento. Então, ela promove um equilíbrio geral. Agora, esse simples direcionamento de você focar o pensamento em alguma coisa, esse estímulo dos meridianos, ele vai impactar aquilo que você está pensando. Então, como se fosse um teleguiado, um míssil teleguiado que vai para aquela perturbação. Aí você consegue tratar traumas de infância, até trauma de guerra. O TFT ele é muito eficiente. E se eu não souber? Né? Eu estou pensando em algo, mas e se eu não souber qual direção vai tomar, porque eu, de repente, não tenho ideia de qual é esse trauma? Sim. E os meridianos, eles vão percorrer de uma forma natural? Sim, agora, nesse caso onde você não sabe qual é a causa, você vai através do sintoma. Tá. Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça. Podem ser inúmeros fatores que estejam causando a dor de cabeça. Podem ter causas físicas, por exemplo, a pessoa está intoxicada, ela não ter dormido direito, né? Pode ter também um fundo emocional, pode ser uma somatória de várias coisas. Quando você não sabe identificar qual é a origem, você vai pelo sintoma. Então, você pensa no sintoma, porque o sintoma, no seu subconsciente, você sabe qual é a causa.
Então, ele faz o caminho inverso. Através do sintoma, ele atinge a causa. E assim como o pensamento repetitivo, o sintoma é uma tormenta, né? Sim. E a gente quer resolver qual é a causa daquele sintoma. Isso. Aliás, a gente quer resolver o sintoma, né, gente? A verdade é essa, mas existe uma causa por trás. Aí a gente entra na comparação com o EFT. Qual é a diferença? Tá, eu quero falar de semelhanças e diferenças, tá? Porque tem semelhança e diferença. Tem as duas coisas. Tá. Na verdade, o EFT, que vem de Emotional Freedom Techniques, quem criou foi um engenheiro chamado Gary Craig, que foi aluno do Dr. Roger Callahan. E aí, o que o Gary Craig fez? Ele estudou o TFT, pegou o primeiro nível de TFT, alterou algumas coisas e mudou o nome. Então, a EFT, ele é um resumo do primeiro nível de TFT. E eu conheci primeiro a EFT em 2006, fiz um curso aqui em São Paulo presencial, gostei muito, e aí eu pensei, poxa, se essa técnica é boa, a original também tem que ser boa, porque uma técnica boa não pode ter vindo de uma técnica ruim. E aí que eu fui atrás pesquisar e conhecer, né? Então, as semelhanças. As duas técnicas usam tapping, né? As batidas nos pontos dos meridianos. Na EFT, você utiliza frases, sempre utiliza frases. O Dr. Kahlo utilizava essas frases antes, só que ele foi muito questionado no começo, falando que o efeito da técnica era por causa das frases e não por causa dos pontos. E ele falou, então tá, vou fazer sem as frases. E aí, o que ele fez? Ele utilizou os pontos e o pensamento, ao invés de verbalizar. E o resultado foi o mesmo, né? Então, o Dr. Kahlo parou de utilizar as frases para provar que os pontos e o pensamento funcionavam, que a essência era isso, tá? Então, é opcional no TFT se você quer utilizar as frases ou não, tá? Diferenças. O TFT, o Dr. Kahlo, ele diagnosticou sequências específicas para cada tipo de problema. Então, tem uma sequência para trauma, uma sequência para ansiedade, uma para raiva, para culpa, para depressão, para dor física, para medo, para pânico e para várias outras. São 37 sequências padrões no primeiro nível. O que o Gary Craig fez? Ele falou assim, ao invés de usar uma sequência para cada coisa, eu vou usar todos os pontos, bater em todos os pontos. E ele viu que isso também trouxe bom resultado, tá? Aí fica uma questão, será que então a ordem dos pontos importa ou não importa, já que a EFT utiliza todos os pontos fora da ordem? E depois de tantos anos trabalhando com essas duas técnicas, o que eu percebo? As duas funcionam, tá? Não estou falando mal da EFT, pelo contrário, eu acho ela muito boa. Só que quando você utiliza a sequência correta, você precisa de menos repetições. Você tem um resultado mais rápido. É como você pegar uma combinação de um cadeado e você colocar a senha correta. Ela abre mais rápido e quando você utiliza a sequência genérica, você fica chutando até você acertar a senha ali, né? Então, tem muitas sequências que são só 3 pontos. Aí você usar a EFT, 1, 2 rodadas da EFT, você já consegue. Agora, quando o problema é mais complexo, ele precisa de muitos pontos, às vezes você vai precisar de 20, 30 sequências da EFT para ter o resultado de uma sequência do TFT. Tá? Então, as duas funcionam. Quando você faz a sequência específica, o resultado ele vem mais rápido. Isso é a primeira diferença. Outra diferença, o Gary Craig ele deixou de fora da EFT, até porque se ele colocasse tudo, ele não poderia mudar a técnica, né? Se ele usasse a mesma coisa. Mas uma das coisas que é importante no TFT é o tratamento de toxinas. Então, se você ingere toxinas na alimentação, nas bebidas, no cigarro, no ar, o corpo, quando ele vai se intoxicando, os meridianos ficam bloqueados. E aí não adianta fazer tapping, nem da sequência específica, porque com o meridiano bloqueado, a vibração do tapping ele trava, ele não desbloqueia o suficiente, você precisa eliminar essas toxinas para o meridiano voltar à energia circular. Entendi. Então, muitas vezes, a EFT não vai funcionar porque a pessoa está intoxicada. E no TFT, a gente tem técnica aí nos níveis 2, 3 e 4, que você consegue identificar as substâncias tóxicas e neutralizar elas. E aí, então, a sequência de TEP que não estava funcionando antes, ela passa a funcionar depois. Que sensacional! Aí existem técnicas específicas para poder fazer esse diagnóstico. Sim, e aí isso melhora a saúde pra caramba também, né? Quando você limpa o corpo de toxinas, é como você dá um banho por dentro. E é tão poderoso que isso funciona até para efeitos colaterais de remédios tarja preta e até de quimioterapia. Olha só, aí é necessário passar por um terapeuta em TFT para poder ser beneficiado pela prática. Isso, ou ela passa por um atendimento ou ela faz o curso para aprender a fazer também. Aí pode fazer como autoaplicação. Isso, também pode. Através do curso, né, de vários níveis. Sim. Muito bom. Aí você está falando aí de saúde, né? Só antes de mudar o tema, desculpa que tem mais duas diferenças também. Tem mesmo? Nos níveis 3 e 4, além do sistema de meridianos, no TFT também é utilizado o sistema dos chakras e dos dantians, né? E a EFT, ela utiliza somente os meridianos.
Então, resumidamente, são essas as diferenças das duas técnicas, né? Muito bom, tá interessado? É só entrar em contato aí com o Instituto TFT Brasil. Não é? Leandro Percário aí tá no Instagram, daqui a pouquinho o Doni coloca aí no vídeo. Se você ainda não está nos assistindo, pode acessar o YouTube, o site da Vibe Mundial e nos acompanhar também pelo Instagram. Tô aqui hoje com o Leandro Percário, vamos fazer um programa agora diretão. Aí você trouxe bastante temas relacionados à saúde. Sim. Aí, provavelmente, o teu foco, o teu interesse, através dos benefícios a respeito de saúde, também acabam aumentando, né? Uhum. Foi a partir daí também que você começou a prestar atenção e notar o quanto é importante cuidar da saúde mental? Com certeza, né? Se a nossa saúde mental não tá bem, todo o resto ele desequilibra. Né, os nossos relacionamentos, a nossa profissão, tudo está em volta da saúde mental. Então, como eu comecei contando aqui, né, do meu caso de depressão na adolescência, desde ali que eu venho trabalhando as minhas questões para poder estar bem e proporcionar isso para outras pessoas, né? Sempre foi um interesse, então, né? Sim. Depressão na adolescência, né? Eu acho que hoje acaba sendo até um tema muito mais atual e que chama atenção e acaba sendo alerta. Apesar da gente falar de saúde mental nas empresas, Sim. que a gente vai agora entrar no assunto, saúde mental entre os adolescentes, saúde mental dentro da casa da gente, e, né? E onde a gente está inserido, é um tema que a gente tem que manter bastante atenção, né, Leandro? Com certeza. E tem que ficar sempre atento aos sinais dos adolescentes, né? Ver se Escola ele tá... é uma empresa. É verdade. Ver se o adolescente, de repente, ele muda o comportamento muito abruptamente, é sinal de que alguma coisa aconteceu. Se ele era muito extrovertido e ficou, de repente, muito quieto, sinal de que algum trauma entrou ali. Ou se ele, de repente, começa a ficar mais agressivo, aconteceu alguma coisa. Então, é importante verificar, né? Esta é uma fase, junto com a infância, onde os traumas eles se instalam com muita frequência? Sim, e mais do que os traumas se instalarem, principalmente quando você falou de infância, é nessa fase onde o ser humano forma a autoimagem, a autoidentidade dele. Sim. Então, a criança, até os 7 anos, mais ou menos, ele é uma esponja. Tudo que fala para ele, ele absorve. Então, as críticas, né? Ah, como você é chato, como você é burro. Ah, você não serve para nada, não vai ser ninguém na vida. Essas coisas todas vai condicionando a autoimagem da criança. E aí, depois, isso repercute, claro, na vida adulta, né? E repercute até na profissão dele, nos Sim. relacionamentos. E precisa curar, né? Sim. Agora, quando a gente fala de saúde mental nas empresas, o que te levou a trazer esse foco, né? Porque eu acredito que você sempre teve um instituto, você pode até me corrigir, sempre esteve preocupado com as formações, com os atendimentos, mas de repente invadir as empresas. Eu acredito que como consultoria e como uma outra forma também de atendimento com os próprios colaboradores. Eu estava buscando essa palavra e não queria falar funcionários, né? Colaboradores. O que te levou a isso? Começou com a pandemia? Tudo isso foi com a pandemia? Na verdade, foi na época da pandemia, mas pelo menos conscientemente não foi diretamente por causa da pandemia, né? Então foram há 3 anos atrás, eu acordei de manhã e eu me lembrei de um sonho que eu estava tendo. E nesse sonho eu estava dando um curso de formação para formar terapeutas para atuarem nas empresas. E eu acordei, me lembrei desse sonho, já na hora, no momento que eu acordei, me veio na cabeça o nome de uma aluna minha, para ela ser minha sócia. E no mesmo dia, assim, algumas horas depois, liguei para ela, ela já topou entrar como sócia. E isso foram 3 anos atrás, né? Agora, por que a gente demorou um tempo para colocar isso em prática? Logo depois disso, o meu pai ele entrou em coma e aí 2 meses depois ele faleceu. E eu, assim, embora eu tenha total certeza da vida após a morte, certeza que eu digo assim, é uma fé que eu tenho nisso, uma fé que se beira uma certeza, né? Não posso dizer que nem outros grandes professores aqui, que nem o Wagner, a gente mencionou que tem a mediunidade, eu não tenho mediunidade, né? Tá. Mas eu realmente acredito nisso. E, embora eu tenha essa fé espiritualista e tudo mais, eu senti muito a perda dele. E aí, eu fiquei, assim, uns 3, 4 meses que eu meio que larguei tudo.
E aí, quando eu fui retomar, eu virei para a Suzane, que hoje é minha sócia, e falei, olha, Suzane, vamos retomar isso, mas eu tenho agora que colocar a casa em ordem. Deixei 4 meses a empresa parada, preciso recuperar ali, colocar a casa em ordem, depois a gente retoma, né? Então, eu tive o sonho 3 anos atrás, e aí eu fui retomar esse projeto há 1 ano e meio atrás. Tá, Então, ele ficou 1 ano e meio ali em banho-maria, né? E esse sonho não foi bem sonho, né? Pois é. Né? Pois é. Não tem a mediunidade, mas tem os seus, os seus mensageiros. Na verdade, eu não tenho a mediunidade consciente, né? Eu sei que eu tenho uma forma de mediunidade, eu não sei como é que se chama essa mediunidade, mas muitas vezes, principalmente quando estou dando palestra, ou dando aula, depois que passou a aula ou a palestra, aí quando eu olho para trás eu vejo, puxa, aquilo foi uma intuição, aquilo foi uma inspiração, né? Mas na hora que estava vindo eu não estava consciente disso. Normalmente vem depois, assim, para mim, né? É bem curioso isso. Aí formou esse projeto. Sim. Como que é chegar dentro das empresas? Eu quero falar com você também das leis, né? Que agora, depois de tanto tempo, aí eu acredito que as leis realmente vieram num pós-pandemia, foram, né? O mundo parece que começou a prestar atenção na saúde mental, que já estava bem abalada antes, né? Como que foi chegar nas empresas e qual é o foco? Porque eu acredito que tenha tido um planejamento. O que pulsava dentro de você para poder levar um projeto desse para gente, né? Para pessoas que trabalham fora. Com certeza. Olha, Samira, o meu grande porquê, desde o começo do Instituto TFT Brasil, a minha principal missão era colocar o TFT e as outras técnicas também em todas as camadas sociais do Brasil e do mundo também. Hoje a gente tem alunos já em 38 países. E aí, quando a gente fala em todas as camadas sociais, eu estou falando desde a classe A até a classe E. Para a classe E, a gente já fez alguns trabalhos em parceria com algumas ONGs. Eu fui na Fundação Edmilson, o Edmilson, né, que foi o jogador do tetracampeonato de futebol. Desculpa, do Penta, ele foi do Penta. Que mais? Algumas outras ONGs. Na classe B e C, é onde está a maior parte dos nossos alunos, tá? Dos cursos de formação. Tá. E aí, eu sempre quis também colocar em larga escala. Então, eu falo assim, hoje eu tenho 6 mil alunos. Tá, é bastante perto do que quando eu imaginava no começo. Mas o que é 6 mil alunos quando eu olho o cenário do Brasil? Não é nem 0,5%, menos que isso, né? É muito pouco. Eu falei, um caminho é conseguir entrar nas empresas. Porque quando você começa a entrar nas empresas, uma empresa grande que você entra tem 10 mil funcionários, 20 mil funcionários. Depois uma empresa fala para outra, você já pega mais 15 mil funcionários. Então, é um caminho que eu vejo para conseguir levar isso para uma larga escala. Tá. E outra coisa, o trabalho é onde as pessoas passam a maior parte da vida delas. Verdade. Não é? Pelo menos 8 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta, estão lá. Então, quando você consegue mudar o ambiente e colocar um ambiente mais saudável, você melhora a qualidade de vida dela, que vai melhorar a relação que ela tem em casa. Depois, quando ela chega no trabalho menos estressada em casa, ela vai tratar melhor a família. Né? Então, é toda uma repercussão. Ela não vai ter aquela pressa de ir embora, né? Aquele desespero por causa do estresse e chega em casa, desconta na família. Sim. Você falou do estresse. Estresse é um dos gargalos que nós temos que cuidar? Com certeza. O estresse, ele é assim, um pouquinho de estresse é saudável. Ok. Né? O problema é o excesso de estresse e a constância. Então, quando você tem uma sobrecarga de trabalho, uma pressão por resultados e um estresse muito grande diário, e não tem um alívio disso, aí esse sobrecarga de estresse ele pode desenvolver um burnout. Aí no burnout a pessoa tem que sair de licença e normalmente, infelizmente, muitas vezes quando a pessoa volta do burnout ela acaba sendo despedida. Muitas empresas tratam assim. Então essa é uma realidade que não é saudável nem para o colaborador nem para a empresa. Não é? Não. Depressão, ansiedade, é o que mais a gente ouve falar, Sim. né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aí o estresse e o burnout. O burnout parece que agora as pessoas estão começando a entender melhor do que se trata e até prestar atenção em si mesmo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Prestar atenção em quais são as reações do meu corpo, emocionais e químicas, né? Para saber se eu estou chegando a esse ponto. E
de acordo com isso, como que a gente alerta as pessoas? Preste atenção no teu corpo, se relacione melhor com o seu colega. O que está te incomodando? Eu acho que isso as pessoas acabam não falando, né? O que te incomoda no teu dia a dia de trabalho? Essas são questões que são feitas para essas pessoas ou as técnicas acabam ocupando esse espaço e me dando respostas indiretas? Tá, eu acho que é as duas coisas que você colocou, né? Uhum. Primeiro que uma coisa boa que está acontecendo é que está tendo uma mudança de um modo geral nas empresas para olhar para a saúde mental. Principalmente as grandes empresas, a grande maioria delas já olham, já tem programas de saúde mental. As pequenas e médias que estão um pouco mais devagar para isso, tá? Então, é importante a cultura da empresa fomentar um espaço que propicie a saúde mental, que propicie esse espaço para os colaboradores poderem dar esse feedback, né? Então, outra coisa que é bem importante nessa cultura é ter um espaço para, como é que eu posso usar a palavra? Para minimizar assédio moral, assédio sexual e moral. Porque assédio sexual é mais descarado quando a coisa acontece, mas o assédio moral, ele muitas vezes é disfarçado, né? Tá. E aí aquela pessoa que sofre, ela fica com vergonha de falar. Então, isso vai minando ela no dia a dia, né? Então, essas novas leis que estão entrando, elas vêm justamente para fazer as pequenas e médias empresas olharem para isso também. É um alerta, né? Sim, sim. Né? Acaba sendo um alerta. Os grandes podem estar olhando, mas os pequenos até acreditam que, não é para mim, não vou mexer com isso. Mas se a gente parar para pensar, leis ambientais também, né? Os programas ambientais foram acontecendo pouco a pouco, e as grandes também fazem e as pequenas não. E uma E coisa as que médias? as pequenas e as médias não perceberam ainda é que investir em saúde mental retorna em produtividade e aumento da lucratividade. Porque o funcionário que está infeliz, o colaborador que está infeliz, ele vai ser mais improdutivo. E ele sendo improdutivo, o resultado da empresa cai. Então, aí o dono da empresa precisa demitir, contratar outra pessoa, aí tem custo de demissão, tem custo de contratação, tem custo de treinamento, até a pessoa nova se inteirar com todo o ambiente de trabalho. Então, diminuição de turnover economiza muito dinheiro e diminui o número de faltas. Então, a hora que eles perceberem o quanto eles vão economizar e o quanto eles vão ganhar com o aumento de produtividade, eles vão ver que o investimento em saúde mental é um dos melhores investimentos que eles podem fazer. E como se investe em saúde mental? Tá, boa pergunta. Tem algumas formas, né? Nós desenvolvemos programas de saúde mental em diversos formatos. Temos equipes de terapeutas que podem dar palestras, workshops, tanto no formato presencial quanto no formato online. Essas palestras e workshops é para trazer essa conscientização, para promover a melhora de qualidade de vida, um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, trazer conscientização para toda essa parte também do assédio sexual, assédio moral e proporcionar momentos de reequilíbrio. Pequenas pausas, por exemplo, para você parar 5 minutos e fazer uma técnica de respiração, uma meditação breve, algumas coisas simples que ajudam a pessoa a se reequilibrar e depois voltar com o foco dela. Então, isso é uma vertente. Programas de incentivo através de palestras e workshops também, tá? Temos treinamentos para liderança e tem também o apoio psicológico e psiquiátrico. Então, para a sessão de atendimento individual ou em grupo. E aí, no grupo, quando a gente volta a falar da técnica do TFT, uma coisa muito boa dela é porque, apesar de ser em grupo, você não precisa expor as suas questões. Como o Dr. Carlos falou, basta você pensar nela. Então, está acontecendo alguma coisa no trabalho que está chateando, você pensa naquilo, aplica as sequências e você limpa a carga emocional. Seja de estresse, de ansiedade, de raiva, o que quer que seja. Uma vez que você limpou a carga emocional, você está equilibrado para olhar e lidar com aquela situação de uma forma diferente. E aí você pode ter um discernimento, se você deve falar isso com o RH, ou se não, aquilo foi só uma coisa pontual que passou e vamos bola para frente. Então, a limpeza emocional permite que você tenha clareza racional. E essa limpeza emocional, se ela for feita constantemente, Sim. O resultado é muito melhor. Com certeza. Qualidade. Com certeza. É igual a gente toma banho todo dia para limpar o corpo físico, né? A gente tem que limpar o corpo emocional também. É como você está falando, né? É um banho no lado interno do corpo. E aí, né, nos grupos, nós fazemos encontro no Zoom, tá? Além de limpar o que está te incomodando, também tem o fortalecimento das emoções positivas.
fortalecimento, autoconfiança, autoestima, mentalização positiva para alcançar as metas. Então, isso aí para a equipe de vendas é fantástico também. Ó, presta atenção, então. Quando a gente fala das leis, isso é bacana, né? Porque muitas vezes a gente não faz a pausa e aquele 1 minuto de pausa para um exercício, para uma respiração, faz uma diferença danada na minha produtividade. Com certeza. Não é isso? Tá, agora você comentou comigo ainda agora sobre as leis. Tá? Quais são estas leis? Da onde vêm estas leis? E como que os colaboradores e as empresas, né, os líderes, se beneficiam dessas leis? Tá. Eu acho que essas 3 leis que eu vou mencionar agora vai beneficiar o Brasil inteiro, né? As empresas, colaboradores e principalmente para quem é terapeuta, psicólogo e psicanalista. Legal. A primeira lei, ela já existe já há alguns anos, a NR1, que ela vê os riscos laborais. Em agosto do ano passado, ela sofreu algumas atualizações, onde passou a ser obrigatório a inclusão dos riscos psicossociais, que envolve essa parte da saúde mental, da ansiedade, do estresse, do burnout, do assédio moral e sexual. E ela vai entrar em vigor já agora em 25 de maio desse ano de 2025. Ela passa a ser obrigatório a todas as empresas, não importa o porte, pequena, média e grande, vão ter que incluir no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, os riscos psicossociais. Ah, muito E bom. vai ter multa. Se elas não olharem, não fizerem o levantamento desses riscos, as multas podem chegar a R$181 mil. Tá, e tem alguma forma prática para que, além de seguir, poder acompanhar o andamento disso? Sim. Então, para olhar para os riscos psicossociais, a própria empresa vai ter que fazer esse levantamento. Ela pode ter consultoria de especialistas, que a nossa equipe ajuda a fazer esse levantamento, mas basicamente é as empresas olhar para a rotina e o ambiente de trabalho delas e fazer entrevistas com os colaboradores, trazer alguns questionários e investigar como é que está a saúde mental do contexto geral ali da empresa. Uma vez que ela pontua aonde que tenham problemas, aí ela precisa implementar ações para corrigir isso, implementando programas de saúde mental. Tá. Então, por isso que eu digo que é uma grande oportunidade para todo mundo que é terapeuta, psicólogo ou psicanalista, porque vai ser obrigatório, a partir de 25 de maio, todas as empresas fazerem isso. Então, nós temos mais de 4 milhões de empresas no Brasil. Olha quanta gente vai vir procurar os serviços dos terapeutas, psicólogos e psicanalistas. E aí você ter um terapeuta que está capacitado para entender o ambiente corporativo, é isso que as empresas vão querer. Porque é diferente você atender uma pessoa no consultório, tudo bem que no final são seres humanos, mas as dores que é vivido dentro de uma empresa, o contexto é diferente. Então, a formação de terapeuta corporativo, ela é bem importante para quem quer aproveitar essa oportunidade. Um terapeuta corporativo, ele faz o atendimento na própria corporação? Pode ser na própria corporação ou pode ser online. Aí fica a critério da empresa e do terapeuta, né? O fato da pessoa estar no ambiente de trabalho faz com que ela expresse melhor as emoções dela e as ressalvas que ela tem a respeito do dia a dia? Eu acho que não. Não? Depende. Se ela tiver no ambiente de trabalho um espaço acolhedor para isso, sim, e um espaço de privacidade para isso também. Então, quando você fala de fazer uma terapia no trabalho, ela precisa ter a privacidade dela, né? Para os colegas não ficarem olhando o que ela vai falar. Então, o sigilo terapêutico que mantém em qualquer relação terapêutica, óbvio, né? E muitos, às vezes, nem gostam de fazer terapias em grupo para não se expor. Isso. Na verdade, até uma constelação familiar, por exemplo, Sim. Muitos não querem participar em grupo para não expor as suas dores. Verdade. Todos nós temos dores, né, Leandro? Sim, com certeza. Não é? Isso é natural do ser humano. É natural e acho que é importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque sem dor... Também. Porque eu entendo que a gente está aqui na Terra para evoluir. Total. E evoluir é desenvolver virtudes. Agora, como é que eu vou desenvolver perdão e compaixão se eu nunca sofrer? Não é? Então, para eu desenvolver o perdão, eu preciso que alguém me magoe. Para eu desenvolver compaixão, eu preciso ter sofrido para entender o que o outro está passando. Não é? Porque se eu nunca sofri, eu vejo alguém sofrendo, eu não vou entender o que a pessoa está passando. Então, eu entendo que a dor, ela é desagradável, ninguém gosta de sentir dor, mas ela também faz parte do nosso processo
de desenvolvimento de virtudes. Depois da tempestade vem a bonança, né? É verdade. E é sempre assim. Então, essa lei principal, essa primeira Isso. não, esta primeira lei Sim. entra em vigor agora em maio. Isso. E todas as empresas, independente do tamanho delas e do número de funcionários, deve seguir. Sim. Né? Só um adendo aqui. Empresas que tenham pelo menos um colaborador CLT. Tá. O MEI, ele não precisa fazer, tá? O MEI, ele é um microempreendedor individual, ele não precisa. Mas se ele tiver um CLT, aí ele precisa. Cuidar do próximo, né? Na verdade, é isso, né? Sim. Cuidar do próximo, ter empatia, saber quais são os lados positivos e negativos da função, na verdade. E também tem uma coisa, né? A gente entender o que o outro faz de melhor acaba sendo muito importante, porque muitas vezes a pessoa, ela tá na função que ela não desenvolve tanto, né? Aí, não vou te dizer as dores de novo, mas o assédio, a reclamação pode vir de um lado que ela pode, de repente, estar em outro, desenvolvendo o trabalho dela de uma forma muito mais lucrativa. Lucrativa e produtiva, né? Sim. Lei número 2, qual é? Vamos lá. Essa segunda lei, ela também já foi aprovada, só que ela ainda não tem a data definida de quando ela vai entrar em vigor. Tá. A minha previsão, e aí a previsão vou colocar em outros termos, meu chute, né? É para o segundo semestre desse ano, tá? Porque ela já está aprovada, já faz um tempo que está esperando a legislação colocar ali a data de quando que ela entra em vigor. Tá. É a Lei 14.831. Essa lei, ela vai dar um certificado para as empresas que tiverem programas de saúde mental. Então, ela vai dar um selo Empresa Promotora de Saúde Mental. Então, a lei anterior, ela dá multa para quem não tiver. Essa segunda lei, ela dá um benefício, ela dá o selo. E por que esse selo vai ser bom? Porque, assim como você tem os outros selos, tem o selo ISO 9000, esses outros selos, a empresa que tem um selo que mostra que ela promove saúde mental, ela está mostrando para o mercado de trabalho que ela cuida dos colaboradores, que ela se importa com os colaboradores. Então, é bom para os clientes dela, que vão ver a empresa com bons olhos, é bom para o mercado de trabalho, que fala, puxa, eu quero trabalhar numa empresa que cuida dos colaboradores, né? Então, aí ela tem que cumprir uma série de pré-requisitos, implementar programas de saúde mental, implementar ações de combate ao assédio sexual e moral, ter apoio psicológico, psiquiátrico, enfim, a lei ela detalha diversos pré-requisitos para que a empresa possa obter esse selo. Gostei, né? Quem não quer um selo? Sim. Mas tem que fazer as práticas corretas. Isso. Né? Aí vale para todas as empresas também. Vale para todas as empresas. Gente, é bacana, né? E já sabe como que vai ser administrado esse certificado? Sim, é o próprio governo que vai fiscalizar e vai dar o certificado, né? Esses relatórios que são enviados de tempos em tempos, são relatórios que informam esses benefícios, por exemplo? Sim. Se há programas, o andamento desses programas? Sim, a empresa tem que ter tudo isso para ela. Quando a gente fala da NR1, antes, ela tem que ter organizado dentro dela, porque aí o governo vai fiscalizar. Tá. Para ela obter o selo, aí o caminho é o contrário. O governo ele ainda vai instituir um órgão que vai dar o selo. Tá. Aí as empresas vão atrás desse órgão e falam, olha, eu tenho isso daqui, mostra aqui os pré-requisitos, e aí ele pede o selo. Esse selo ele vai ter validade por 2 anos e depois, a cada 2 anos, ele pode ser renovado, né? Ah, tá. Eu me apresento lá, eu apresento os meus dados para poder obter o selo. Isso. Assim como o ISO, né? Exatamente. É a mesma coisa. Exatamente. E a terceira lei? Essa terceira lei, ela ainda está como projeto de lei, ela ainda não foi aprovada, né? Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ela precisa passar por outras aprovações, tá? E a hora que essa lei for aprovada, vai ser uma coisa bombástica, assim. Eu comparo a uma supernova, né? Supernova é a explosão de uma estrela de extrema grandeza, né? Por quê? Tanto para o nosso lado de psicólogos, terapeutas e psicanalistas, que vai vir uma demanda... a demanda já vai vir, mas vai vir uma demanda com um peso maior, já vou explicar por quê, quanto para o lado das empresas. Vai ser muito bom essa terceira lei, que é a Lei 2364/23. Vou repetir para depois, se vocês quiserem pesquisar aí no Google, 2364/23. Essa lei, ela está prevendo isenção em dobro no imposto de renda das empresas de lucro real que investirem em programas de saúde mental. Boa! Até o limite de 5% do imposto. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer, na prática,
empresas de lucro real são empresas que faturam mais de 78 milhões por ano no Brasil. Tá? Então, são empresas multimilionárias. Tem muitas empresas bilionárias. 2,5%, elas vão querer pagar até 2,5% do imposto delas, porque elas vão ganhar 5%. Então, elas vão lucrar 2,5%. Agora, se a gente pegar uma conta assim, eu não quero colocar números aqui para não parecer ganancioso, né? Mas não tem como não se empolgar com isso. Quem trabalha nessa área, acho que tanto os empresários quanto os terapeutas vão ficar empolgados com isso. Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa que o imposto dela, que 5% deu 1 milhão. Isso quer dizer que ela vai querer pagar até 500 mil num programa de saúde mental. Para ter 1 milhão de isenção. Entendeu? Entendi. Fazer parte do programa, prestar contas do programa da isenção fiscal para eles. Isenção em dobro. Em dobro. Então, se ela paga 500 mil no programa, ela vai ter 1 milhão de abono. Isso se 1 milhão for... é muito bom. Então, vai ser a hora que essa... É bom para todos, né? Todo é bom mundo. para a empresa, é bom para o colaborador e é bom para o terapeuta. Com certeza. Eu acho que, assim, é o reconhecimento que a gente estava esperando há tanto tempo. Porque nós que somos terapeutas, principalmente terapeuta holístico, não todo mundo, mas uma boa parte da sociedade olha pra gente com um olho esquisito. Fala, são esquizotéricos. Ainda não entendem, né? Bicho grilo, né? Esotérico. Agora, é o governo e a sociedade realmente reconhecendo e valorizando. Porque uma coisa é reconhecer e outra coisa é valorizar. Então, acho que as duas primeiras leis estão reconhecendo a importância. E essa terceira vem para valorizar. Estão ouvindo e sabe que nós temos muitos terapeutas que nos ouvem, né? Que nos ouvem, que são nossos Eu fico arrepiado, é para vocês ficarem também. Porque eu acho que é um campo que se abre. Olha, a Vibe Mundial tem mais de 30 anos. Sim. Olha quanto tempo nós estamos no ar e nós ouvimos isso do terapeuta holístico, que muitos não dão o valor desejado, né? E merecido. E a gente que está aqui no dia a dia acompanha e verifica como é esse trabalho. Tanto que, se não fosse assim, não abriria as portas. E, na verdade, a gente está vendo que a sociedade passa a aceitar porque há um respaldo do governo. Com certeza. O curso de formação de terapeuta corporativo do Instituto, ele também é reconhecido pelo MEC. Nós fazemos em parceria com a FATEC de Curitiba. Ah, que legal. Isso também é importante. Então, tá aqui é pelo Instituto... Instituto TFT Brasil, em parceria com a FATEC de Curitiba. O curso é online, pode fazer de qualquer lugar do mundo, mas tem o reconhecimento do MEC. Ô, Leandro, a partir do momento que eu falo, a gente está falando de empresas, a gente está falando de gente. Eu falo de saúde mental, mas eu também estou falando de saúde física, eu também estou falando de saúde espiritual, de saúde financeira, de saúde energética, emocional, não é verdade? Com certeza. Porque falando do holístico, estamos no todo. Na verdade, é saúde integral, né? Não é? Você olhar para o corpo, mente, emoção, relacionamento, espiritualidade, com certeza tudo influencia um ao outro mutuamente. Eu lembro que da outra vez a gente conversando, eu te perguntei, né? TFT, é ciência ou esoterismo, né? E agora a gente vê, por exemplo, essa semana foi publicado um estudo da USP, do Instituto de Psiquiatria, falando da mediunidade, né? Né? Associando a mediunidade ao cérebro mesmo, a um funcionamento diferente do cérebro. A gente vê que há campos da ciência olhando para o que é holístico, para o que é dito esotérico. Mas é ciência também, né? Tá na hora, você acha que chegou o momento de unir a ciência e a espiritualidade? Na verdade, esse momento, eu acho que ele já aconteceu, já algumas décadas atrás, e agora ele está começando a tomar mais volume. Né? Eu gosto muito da linha do Ken Wilber, você conhece o Ken Wilber? Ele é da abordagem integral, ele fez justamente isso, de unir diversas correntes orientais e ocidentais, diversos campos diferentes, né? Então, o próprio Wagner Borges também compara muitas metodologias orientais e ocidentais. Então, essa visão entre espiritualidade e razão, né? Entre pensamento científico e pensamento espiritual, isso já vem há um bom tempo, já tendo alguns movimentos que vem integrando. Agora é a hora de estar popularizando isso. Cair na boca do povo mesmo, né? As pessoas falarem sem preconceitos e a gente entender que tudo isso funciona e que nós temos que nos cuidar na totalidade. E fazer terapia é isso, né? Sim. Tá, agora eu quero entrar numa outra questão.
eu estava checando, fazendo uma pesquisa pequena, aí eu vi TFT, eu acho que era TFT, para o amor incondicional. Tá. O amor é um maior, né? Sim. É o que move o mundo. Existem técnicas, tappings que fala, né? Uhum. Para a gente ativar esse amor incondicional, assim como ativar a saúde Sim. do meu órgão, coração, que transmite, que está associado a esse chakra cardíaco. Sim, se você quiser, eu posso compartilhar aqui, porque ela é tão simples, né? E muito poderosa. A primeira coisa é a intenção. Você ter a intenção de querer desenvolver amor incondicional. Esse é o primeiro passo. Fala, mas Leandro, eu ainda não estou nesse nível. Tudo bem, eu também ainda não estou nesse nível. Pelo menos uma boa parte do tempo eu não estou. Algumas vezes eu estou, outras vezes a gente sai, né? Entra e sai desses níveis mais avançados. Mas ter a intenção de querer desenvolver amor incondicional é o primeiro passo. Tá? Quando a gente fala, então, de emoção, corpo, emoção, mente e espírito. Nesse meio de campo tem a parte energética. Né, os meridianos, os chakras, os dantiens, nosso corpo energético que está ali intermediando o corpo físico com o corpo emocional e o corpo mental. Então, quando a gente tem as emoções negativas, raiva, a culpa, os pensamentos negativos, os julgamentos, tudo isso está gerando bloqueios no nosso corpo energético também. Quando eu coloco a intenção de amar incondicionalmente, eu paro de dar razão para esses pensamentos negativos. Eu paro de alimentar isso. Então, esse é o primeiro passo. Eu estou com raiva daquela pessoa. Tudo bem, a gente é ser humano, às vezes a gente sente raiva. Eu reconheço isso, eu não nego isso, porque negar também gera sombra. Então, é diferente eu querer transformar de eu negar. Para eu transformar, primeiro eu preciso reconhecer e aceitar que eu senti. Né? Para eu perdoar, eu primeiro preciso reconhecer que eu estou magoado. Para eu transformar a raiva, eu preciso reconhecer que eu estou com raiva, porque senão o que acontece? A pessoa é boazinha demais, ela fala, não posso sentir raiva. Aí ela projeta no outro, é o outro que tem raiva. Isso é um fenômeno que a psicologia chama de projeção e sombra. Então eu tenho a intenção de amar incondicionalmente e ao mesmo tempo eu acolho as minhas emoções inferiores. Acolho que eu sinto raiva, mágoa, culpa e o que quer que seja. Olhei para isso, acolhi, aceitei, aí eu vou fazer 6 pontos de TFT que servem para remover bloqueios diversos, só que utilizando com a intenção do amor incondicional. Então a técnica é bem simples, eu vou demonstrar para vocês aqui, tá? Primeiro ponto é esse aqui do lado da mão, tá? Tanto faz a mão, a gente chama de ponto do karatê, né? Porque é onde quebra o tijolo no karatê. Esse ponto é dos meridianos do intestino delgado. Você pode estimular desse jeito ou assim. Tanto faz, ou assim. O importante é o ponto vibrar, tá? E aqui a gente utiliza uma frase nessa intenção. Então, a frase pode ser: estou removendo todos os bloqueios para perdoar e amar incondicionalmente tal pessoa, a mim mesmo e a todas as pessoas. Próximo ponto, aqui abaixo do nariz. Importante, o tapping é uma força leve ou média. Nem tão fraco que não põe energia, mas nem tão forte que vai machucar, tá? Então, uma batidinha firme, mas suave. E aí, repito a frase. Estou removendo todos os bloqueios para perdoar tal pessoa, para amar incondicionalmente tal pessoa, me amar incondicionalmente, amar todas as pessoas incondicionalmente. E aí vai repetindo essa frase. Agora, aqui no queixo, ele é um pouquinho para cima do queixo e abaixo do lábio, nessa parte afundada aqui. Mesma coisa. A frase pode ter um pouco de variação da frase. O importante é a intenção de perdão e amor. Tá? Na dúvida, escreve. Então eu venho nesse terceiro ponto. Estou removendo todos os bloqueios para eu perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente, a mim mesmo, tal pessoa, todas as pessoas. Depois o ponto do dedo médio. Aqui o dedo do meio no canto da unha, do lado voltado para o dedão. Bate aqui, vai repetindo a frase. Depois o lado do olho. Esse é o único ponto que precisa de mais cuidado, para você não acertar o olho, tá? É o único cuidado. Você pega no ossinho aqui do lado dos olhos, repete a frase. Estou removendo todos os bloqueios para perdoar incondicionalmente, amar incondicionalmente, a mim mesmo, a outra pessoa, todas as pessoas. E o último ponto aqui perto da clavícula. Quando você desce da garganta vai descendo até a junção da clavícula. Aqui tem um pequeno V, uma cavidade. A partir daqui você desce 1 centímetro a 2 e depois 1 centímetro a 2. É bem pouquinho.
junta todos os dedos e bate nesses 2 pontos e repete a frase. Então, para facilitar memorizar, a gente chama de LM-AN Kemelok. O que é isso? LM é lado da mão, AN abaixo do nariz, Q de queixo, M de dedo médio, LO de lado do olho, C de clavícula. Então ficou LM-AN Kemelok. E aí você coloca a intenção de perdoar, a intenção de amar incondicionalmente e formula, pode usar essa frase que eu usei ou alguma outra frase que você queira que tenha essa intenção e repetir essa frase nos 6 pontos. Faz uma rodada, se sentiu necessidade, faz algumas outras rodadas. Mais uma variação dessa técnica, você faz esses 6 pontos com a atenção no chakra cardíaco. Então, fecha os olhos, traz a atenção para o coração, se acolhe, acolhe a outra pessoa, faz os pontos e vai repetindo, focando a atenção no centro do peito, que aí você potencializa a energia de amor incondicional que flui aqui do cardíaco. Você foi em pontos bem específicos, Sim, né? todos os pontos de acupuntura. Todos os pontos de acupuntura, Isso. normalmente aqui, né, no bigode, abaixo da boca e aqui na clavícula, mais ou menos, são pontos muito comuns, né, de se usar. Esses 2 pontos aqui, abaixo do nariz é o meridiano governador, vaso governador, e aqui do queixo é o vaso concepção. Esses 2 pontos, eles ajudam até para as pessoas, se tiver alguém desmaiado, você tocar na pessoa, fazer em você ou fazer nela, isso ajuda ela a sair do desmaio. São 2 pontos principais de corrente vital. Quando a gente olha pela filosofia hindu, tem a ver com o Sushumna, o canal central de energia. E a acupuntura vem da China, fala de meridianos, na Índia fala de nadis, né? A gente está mexendo com toda a energia do corpo. Isso, né? isso. Esses exercícios, algum específico, faz também alinhamento de chakras? Ou não entramos nisso? Tem outros exercícios de alinhamento de chakras que a gente ensina aí nos cursos avançados. Existe então, existe, né? A partir dos pontos da acupuntura também. Integrando os 2 sistemas, sim. Eu comparo como se, assim, os chakras são estações rodoviárias e os meridianos são as rodovias, né? E a gente está trabalhando aí pelas rodovias, sim. Aí um belo dia chega nas estações. Exatamente. E a gente precisa desse reequilíbrio, né? A gente está falando de reequilíbrio energético, né? Ou de sistema nervoso? Repercute imediatamente Tudo, em todos. Né? Quando você mexe nos meridianos, você repercute imediatamente para o corpo, imediatamente para a mente. Muito bom, viu? Fazer um programa com Leandro Percário só com exercícios. Bacana. Não é? Já pensou? Só de ensinar alguns exercícios. Lógicos que pode, né? Porque tem uns que eu acho que a gente precisa estar com o corpo já ativado, não é? Acho que deve ter alguma regra entre o básico e os avançados. Na verdade, dependendo do exercício, é mais importante, às vezes, estar junto para ver a reação da pessoa, né? Se ela precisa de um amparo maior, né? Dependendo de se é algum trauma mais pesado, assim. Sim, mas já aprendemos como acordar uma pessoa que está desmaiada. Sim. Não é? Leandro, o programa está acabando. Mas já? Quero que você olhe para aquela câmera ali e deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Olha, a mensagem que eu quero deixar é... Cuide de você mesmo. E trate bem todas as pessoas. Eu acho que se a gente fizer essas 2 coisas, a gente vai ter uma vida feliz e vai contribuir para um mundo melhor. Cuidar bem de si e tratar bem o próximo. Pronto. Acho que foi essa mensagem final que veio. E é pronto, né? Sim. E é isso. Tá vendo? Ele não sabe de onde vem. Obrigada, Leandro. Obrigado, Samira. Sucesso. Tá com a mão gelada. Ar-condicionado sofriorento. Tá bom. Sucesso para você, viu? Muito bem-vindo aqui à Vibe Mundial. A gente ficou bem feliz com a tua presença. Eu também fiquei muito feliz. Muita coisa boa. E quem quiser contato com você, pelo Instagram, site do Instituto... Sim. Nosso site é o TFT, T de tranquilo, F de fácil, T de tranquilo, tftbrasil.com.br. O WhatsApp do suporte é o 11 95 994 4800. Vou repetir. Repete. 11 95 994 4800. Código 11 95994 4800. Isso. Marquei direito? Isso. E o Instagram é o meu nome, Leandro Percário. O YouTube tem bastante vídeo gratuito também, a sequência de TFT para dor. Se você tiver com dor no corpo, assiste, que sai na hora, um vídeo de 8 minutos de graça, tá lá. No YouTube é Instituto TFT Brasil.
Facinho, Instituto TFT Brasil. Obrigada, Leandro. Amei Obrigado, o nosso Samira. bate-papo. Olha quanta coisa boa a gente trouxe aqui para você, muita informação importante, principalmente para você que é empresário, para você que está aí no mundo corporativo, que é líder de equipes, não é para levar para suas empresas o quanto a gente tem que cuidar da nossa saúde mental para ter qualidade de vida. Sim, para quem é terapeuta, essa é a hora de você se preparar para esse mercado que está vindo. E vai vir com tudo que a gente já ouviu aqui, perdeu? É só voltar aí o vídeo e acompanhar. Tem os terapeutas corporativos e um programa de saúde mental nas empresas. Terminou o programa agora, para valer. Quero agradecer aqui você, ouvinte, que nos acompanhou nesse tempo, né? Nessa quase uma hora aqui de programa. Eu volto daqui a pouquinho, tem o Jornal da Boa Notícia. Semana que vem tem mais Mundial Podcast às 16 horas aqui na Vibe Mundial. Entra no nosso YouTube se você não entrou para ver que o estúdio não é o estúdio da Vibe FM, mas é o nosso estúdio Vibecast, que tá lindo e a gente gosta de apresentar para vocês. Gente, um grande beijo, uma excelente semana a todos.